Ministro de Estado da Defesa, substituto, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes, senhoras, senhores, convidados. Inicialmente, gostaria de registrar que o senhor Ministro de Estado da Defesa, General de Exército, Fernando Azevedo e Silva, está ausente nesta cerimônia, em virtude de sua participação na inauguração da nova Estação Antártica Comandante Ferraz e da impossibilidade de retorno oportuno provocado pelas condições meteorológicas adversas naquela localidade. Dessa forma, ele solicitou que eu fizesse a leitura dessa mensagem de sua autoria, o que passo a proceder neste momento. Abre aspas. Desde o início de 2018, a Venezuela passa por questões que afetam a sua ordem política, econômica e social, fato que acarretou um êxodo de mais de 4 milhões de irmãos venezuelanos para outros países. Como consequência, o fluxo migratório para o Brasil aumentou de forma significativa no estado de Roraima, excedendo a capacidade das estruturas daquele estado para acolher os necessitados. A linha de fronteira com a Venezuela tornou-se um ponto sensível diante de uma emergência humanitária instalada. Diante dessa situação, o governo federal assumiu o processo, criou o Comitê Federal de Assistência Emergencial, fornecendo a sustentação legal para o início da Operação Acolhida, com a supervisão da Casa Civil da Presidência da República. Todos os ministérios se empenharam no esforço do governo. Por sua vez, o Ministério da Defesa criou uma força-tarefa logística humanitária, composta por militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea, para apoiar o esforço do governo. O general Eduardo Pazuello foi nomeado coordenador operacional no estado de Roraima. O mundo inteiro passou a nos observar, sensibilizado também pelas migrações que atingiam a Europa. Não havia margens para erros. Naquela ocasião, tudo era novo, precisava ser aprendido e a execução deveria ser imediata. A Operação Acolhida exigia habilidade política e desenvoltura gerencial para integrar organismos de culturas diferentes e procedimentos peculiares. Assim, foi organizada uma operação conjunta e interagências de natureza humanitária que envolveu as Forças Armadas e vários órgãos das esferas federal, estadual e municipal, com a participação de agências internacionais, organizações não governamentais e instituições da sociedade civil. Chamado à arena de atuação, o general Pazuello tratou o ineditismo como desafio. Planejou a arquitetura da Operação Acolhida em parceria com a Casa Civil, aproveitando-se da experiência brasileira na bem-sucedida Força de Paz no Haiti e da sua própria vivência como organizador da logística dos Jogos Olímpicos de 2016. Reuniu e inspirou as competências certas para detalhar os processos, viabilizar as instalações, integrar organismos multifuncionais e fazer acontecer a atividade humanitária. As ações iniciais da Operação Acolhida foram direcionadas ao ordenamento da fronteira
e ao acolhimento dos irmãos venezuelanos que chegavam em estado de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, iniciou-se o processo de interiorização para aliviar os efeitos do fluxo migratório em Roraima. A pressão migratória atingiu a cidade de Manaus. Em maio de 2019, o governo federal decidiu incluir a capital amazonense no escopo da Operação Acolhida, que começou a ser utilizada como centro logístico para a interiorização de imigrantes. O sucesso desse movimento evidenciou a solidariedade dos estados, dos municípios, do empresariado e da sociedade civil, num esforço único de oferecer oportunidades e esperanças em momento tão difícil na vida daquelas pessoas. Houve o engajamento de muitos atores, quase sempre incógnitos, inspirados pelo espírito humanitário que os motivava. A Operação Acolhida produziu resultados concretos. Além de manter a estabilidade na fronteira, organizou uma estrutura capaz de receber 7.000 imigrantes, em 13 abrigos, nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, e de 1.200 venezuelanos nas rodoviárias de Boa Vista e Manaus. As Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, empenharam durante esses 2 anos um efetivo permanente de 650 militares, dedicados exclusivamente à Operação Acolhida. Em sistema de rodízio, que se encontra no seu 7º continente, mais de 4.500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, oriundos de todo o país, participaram desse esforço. Passaram pelas instalações mais de 1 milhão de imigrantes, entre eles 293 militares venezuelanos desertores. Mais de 26.000 venezuelanos receberam identidade e CPF e foram interiorizados em parceria com a sociedade civil. Na área da saúde, além do atendimento médico e odontológico aos imigrantes, houve o cuidado de prevenir a disseminação de doenças transmissíveis com a aplicação de mais de 380.000 doses de vacinas. A Operação Acolhida é um conjunto relevante de entregas humanitárias, reconhecida como exemplar e premiadas pelos organismos internacionais, que é motivo de orgulho para a sociedade brasileira. Agora, o general Pazuello retorna às suas origens para assumir a logística das unidades do Exército na Amazônia Ocidental. Ele nos deixa um legado incomum de integração de organizações e agências que hoje garantem dignidade e esperança aos irmãos venezuelanos que nos pedem ajuda neste momento difícil. Ao general Pazuello, os agradecimentos e o respeito do nosso país. Em seu lugar, o general de divisão, Antônio Manuel de Barros, assume a continuidade da Operação Acolhida. Seu histórico profissional carrega as competências que o recomendam para assumir esta nova missão. Ao general Barros, a nossa confiança e o apoio do governo e das suas Forças Armadas. Boa sorte. Muito obrigado. Fernando Azevedo e Silva, Ministro de Estado da Defesa. Fecha aspas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, neste momento convidamos o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a assinar o ato da passagem de comando da Coordenação Operacional da Força Tarefa Humanitária Operação Acolhida. Agora, o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, assina termo aditivo ao protocolo de cooperação entre a União e representantes do setor aéreo, que estabelece a gratuidade do transporte aéreo no Brasil de imigrantes e solicitantes de refúgio atendidos pela Operação Acolhida. Participa também dessa assinatura o representante da Azul Linhas Aéreas. Assistiremos agora ao vídeo de lançamento do novo site da Operação Acolhida. Japonês da pátria, filhos, contemple a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vai. Para uso da palavra, o presidente do Banco do Brasil, Rubem de Freitas Novaes. Excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, ministro da Casa Civil
Onyx Lorenzoni, demais ministros aqui presentes, demais autoridades, meus senhores, minhas senhoras. O Banco do Brasil, nesta ocasião, representado pela Fundação Banco do Brasil, tem muito orgulho em participar da Operação Acolhida. Isto se dará por meio de um acordo de cooperação com a Casa Civil da Presidência da República. Aqui se afirma mais uma vez nossa vocação histórica pelo desenvolvimento econômico e social do país. Com nota máxima no indicador integrado de governança e gestão e com a melhor pontuação entre 488 participantes, o Banco do Brasil demonstrará seu compromisso com princípios de transparência, prestação de contas e equidade na gestão dos recursos deste programa. Além de disponibilizar sua estrutura e expertise a esse projeto, a Fundação Banco do Brasil disponibilizará à sociedade brasileira e à comunidade internacional soluções para o recebimento de doações. Por meio de contas exclusivas, realizará a gestão dos recursos que serão integralmente investidos em ações de ordenamento, abrigo e interiorização, alinhadas com as decisões emanadas pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial, que será coordenado pela Casa Civil. Entendemos que acolher refugiados de uma situação dramática é mais do que transformar vidas, é compartilhar sentimentos, direitos e oportunidades para uma vida melhor e digna. Vamos todos gerar uma rede de solidariedade com a sociedade e governo para o acolhimento de imigrantes e refugiados de um regime cruel que se instalou em país vizinho. Convidamos a todos para seguirem nessa caminhada por uma sociedade mais humana e fraterna. Parabéns ao governo federal pela Operação Acolhida. Que sejam todos aqueles que chegam ao nosso país, agora brasileiros de coração, verdadeiramente bem-vindos. Em nome do Banco do Brasil e de sua fundação, agradeço a oportunidade de participar desse movimento humanitário. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as palavras do ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, em seu nome eu quero cumprimentar todas as autoridades. Sem antes, eu queria abrir minha manifestação prestando mais uma vez continência a esse grande brasileiro, o general Pazuello, que foi alvo em muitos momentos de comentários maldosos, mas há uma ironia, general Pazuello. É que, na verdade, quis o destino que o senhor comandasse no Exército Brasileiro esta grande operação. Uma operação de resgate da dignidade de milhares de seres humanos. E vejam a ironia. Vítimas daqueles que os que lhe criticaram apoiavam. Portanto, é muito importante nesse momento que a gente possa reconhecer todo o esforço que as Forças Armadas brasileiras fizeram, que o Exército Brasileiro, sob o seu comando, fez, para poder permitir com que todos nós pudéssemos nos emocionar com as crianças lá de Pacaraima, que vieram aqui, alguns há um ano, outros um pouquinho mais, mas cantaram aqui, em alto e bom som, num excelente português, o hino brasileiro.
É isso, a liberdade une, a liberdade constrói. E foi, General Pazuello, um esforço pessoal seu extraordinário, que permitiu que o Brasil pudesse hoje apresentar ao mundo a melhor operação de acolhimento e tratamento de refugiados de todo o mundo. Esse verdadeiro resgate que foi sendo construído, ele precisa ser relembrado nesse momento, porque o Brasil, desde que trocou de rumo, desde que o presidente trouxe a verdade como um valor essencial e junto a ela conectou com a liberdade, a gente pode dizer, aqui temos vida, aqui temos recuperação da dignidade, mas fundamentalmente porque o presidente Jair Bolsonaro lembra a todos nós sempre que mais importante que a própria vida de cada um de nós é a preservação da liberdade. Obrigado, presidente Bolsonaro, e muito obrigado, general Pazuello. São 500 mil de pessoas que passam por essa ação humanitária e voltam a ter esperança. O que os chavistas, que não dão valor à vida humana, fizeram e continuam fazendo na Venezuela, desnuda os verdadeiros objetivos desta gente do Foro de São Paulo, agora escondidos, talvez não seja a palavra, general Heleno, talvez travestidos no grupo de Puebla. É bom lembrar que em todas as ações de inspiração comunistas ou socialistas no mundo, quando as coisas dão errado e a verdade os desnuda, eles trocam de nome, subvertem a história e negam aquilo que fizeram. É sempre preciso lembrar, por mais dolorido que seja, a dor e a tragédia, que esta gente, Chávez, Maduro, Fidel, Lula e a esquerda como um todo, causaram por onde passaram. Eles gostariam que a gente não falasse disso, para que fossem esquecidos como causadores de tanta dor. Mas nós não vamos esquecer, não. Nós não vamos jamais deixar esquecer o mal que foi feito por eles, porque nós somos diferentes deles em tudo. Defendemos e damos o devido valor à liberdade. Nossos valores são inegociáveis. E este é, presidente Bolsonaro, um país livre. Ao novo comandante, general Barros, meus mais sinceros desejos de sucesso na continuação desta operação premiada e reconhecida como a melhor operação de acolhimento no mundo todo. A grande diferença deles para nós é que aqui hoje o Brasil é livre, é soberano, respeita a individualidade de cada pessoa e pode abrir os seus braços e repetir os versos, presidente Bolsonaro, de Violeta Parra. Eu tenho muitos hermanos que não los puedo contar, pero una muy preciosa que se llama liberdade. Bem-vindo, venezuelanos, à pátria livre do Brasil.